Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Palavra Aberta e hoje temos a oportunidade de entrevistar a deputada Simone Pereira do MDB sobre os destaques de sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa do Piauí. Olha só, superando a marca de 27 mil votos e com uma experiência de sobra em mais de 30 anos de trabalho público, a deputada está em sua primeira legislatura, tendo ainda exercido diversos cargos na administração municipal e estadual, sendo reconhecida por levantar a bandeira da proteção social e da garantia de direitos. E claro, você é nosso convidado para acompanhar essa importante conversa. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Palavra Aberta. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, Thiago. É uma honra. Saiba que para a gente também é uma honra tê-la aqui para discutir toda a sua atuação parlamentar. Obrigada. E você que acompanha o Palavra Aberta sabe que a gente inicia o nosso programa trazendo o perfil do nosso entrevistado. Hoje não vai ser diferente. Simone Pereira é assistente social, possui pós-graduação em gestão pública, participou do processo de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Piauí, também foi secretária de assistência social do município de Beneditinos e assessora técnica da APPM. Presidiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, exerceu cargos de diretora do Departamento de Proteção e Direitos da Criança e do Adolescente, secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, secretária do Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural, além de ser a única mulher do Brasil a ocupar o cargo de secretária estadual de Defesa Civil à época. Não foi mesmo? Isso. Ufa, que currículo! É bem extenso. Que maravilha. Parabéns, viu? E pelo pioneirismo, assim, porque a gente acabou de falar de muitas coisas em que a senhora desbravou, não foi mesmo? É verdade. Eu costumo dizer que minha vida sempre foi pautada em muitos desafios, né? Desde o início que eu comecei, né, decidi entrar na vida política partidária, até o presente momento sempre são grandes desafios. Vamos falar desse início? Que foi justamente com movimentos sociais, comunitários, quando participou da organização da Associação de Moradores da Vila Cidade Jardim aqui em Teresina, não foi mesmo? Isso, é onde eu moro até hoje, né? Então, quando eu fui morar naquela região, estava iniciando o processo de ocupação do que hoje é a Cidade Jardim, né? E eu, com 2 filhos pequenos, recém-separada, fiquei um pouco assustada, né? Estava fazendo o meu projeto de TCC, né, da Federal, e como eu fiquei com medo do desconhecido, eu disse, eu só tenho uma forma, eu tenho que me aproximar desse povo para que eu possa perder esse medo. Então, eu decidi mudar o tema do meu TCC, né, e fiz o meu TCC em cima de organização de movimentos comunitários e usei aquela ocupação, né, como um laboratório, digamos assim, para que eu pudesse fazer o meu TCC. Né? E a partir daí a gente começou um trabalho de organização que findou com a Associação de Moradores. Maravilha. Eu acredito até que esse fato também de ser assistente social, de estar sempre cuidando das pessoas, no caso agora da população, como parlamentar, também ajuda, né? Isso. Na época, outras comunidades da região começaram a me procurar, né? Então, Simone, ajuda a gente também e tal. E aí a gente começou a levar esse processo de conscientização para a população, que a necessidade de estar legitimado para que a gente pudesse conquistar aquilo que a gente estava reivindicando, né? Então eu sempre tive a assistência social, a política de assistência social, exatamente como o desejo, né, de exercer a minha vida profissional. Sempre entendi a assistência social não como caridade, não como benevolência, né, mas como política pública de direito. Então a gente começou esse trabalho e aos poucos a gente foi vendo a necessidade do envolvimento da política partidária. Porque a política partidária, ela acaba abrindo algumas portas. Então, muitas vezes, quando você chega nas instituições para fazer uma reivindicação, se você não tiver alguém para estar conduzindo aquele processo junto com você, você corre o risco de permanecer, né, no campo
do protesto, no campo da indignação, e aí você não consegue avançar. Não é efetiva. Não é efetiva. Foi a partir daí que eu comecei a sentir a necessidade de estar envolvida com a política partidária. Muito bem. Aí foi então que foi candidata a vereadora de Teresina por 2 ocasiões, 2004 e 2008, e candidata à prefeitura em 2020. Não é isso? As 2 vezes que eu fui candidata a vereadora, eu fiz uma campanha muito centrada na minha região, né? E não saí até porque eu não tinha estrutura, eu não tinha meios, né, para enfrentar uma campanha, principalmente a nível municipal, que a gente sabe que é uma campanha que exige que você tenha meios de deslocamento, né? E eu realmente não tinha aquela estrutura. Então, eu me limitei a fazer um trabalho na região da Grande Pedra Mole, né? Na primeira eleição eu tive 800 e alguma coisa, na outra eu passei de 1.000 votos. Foi maravilhoso. Em 2022, candidatou-se a deputada estadual pelo MDB, obtendo mais de 27 mil votos, como eu tratei lá no início do nosso programa. Então, deputada, como é que a senhora avalia o seu mandato já nesses primeiros meses aí, já que a gente está findando 2023? Tiago, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que Deus me preparou para isso. Em que sentido? Eu tive a oportunidade de ser secretária de Estado por 4 vezes. Isso me deu uma experiência de gestão e um conhecimento da estrutura administrativa do Estado. Então, quando você começa a legislar, conhecendo gestão pública e conhecendo a estrutura administrativa, sabendo o que é um orçamento, sabendo o que é um financeiro, sabendo de fato como a coisa vai funcionar, você consegue legislar de uma forma mais clara, né? Então, muitas vezes, a gente até tem vontade de apresentar alguns projetos de lei, mas que a gente sabe que a gente não vai conseguir executá-los. Então, essa visão, ela fez com que eu hoje tenha a seguinte ideia: eu não estou preocupada de terminar o meu mandato e ter 50, 60 projetos de lei. Se eu tiver 5, 6, 8, 10 projetos de lei que, de fato, chegue até a população, que tenha um efeito positivo, que melhore a qualidade de vida das pessoas, eu cumpri a minha missão. E nós estamos falando justamente do Estatuto da Pessoa com Obesidade, não é isso? Até porque é uma causa, uma bandeira sua, essa questão da promoção e da defesa dos direitos. Isso. O Estatuto, né, ele surgiu muito de uma experiência pessoal, né? Todo mundo sabe que eu tenho obesidade, embora nesse momento eu estou sob controle da obesidade, mas eu passei a minha vida inteira no efeito sanfona, engorda, emagrece. E tenho uma família também com obesidade, tenho um filho que fez uma cirurgia de redução de estômago pesando 198 quilos, né, perdeu mais de 100 quilos. Então, a gente sabia exatamente o quanto nós que temos obesidade somos invisível para a sociedade, também para as políticas públicas. Então, baseado em tudo que eu vivi, eu me debrucei para fazer uma legislação. Mas eu não queria uma legislação específica para dizer assim, o obeso tem direito de ter um assento. Não, eu queria uma lei, né, que falasse de vários segmentos de política pública que violam o direito da pessoa com obesidade. E aí só teria essa possibilidade com um estatuto. Então, o Estatuto, ele fala de vários segmentos de política pública, ele fala de proteção e ele fala de garantia de direito. Porque quando a senhora traz essa questão, que é muito importante chamar a atenção aqui para quem está acompanhando, porque existe sim direito violado mesmo no sistema público de transporte, no sistema de saúde, na questão do emprego, né? Tudo isso são direitos que acabam sendo violados quando a gente fala da pessoa com obesidade. Tiago, são coisas tão simples que muitas vezes quando eu falo do Estatuto, porque eu estou no processo de divulgação do Estatuto, as pessoas dizem, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, por exemplo, você chega numa unidade de saúde, você não tem uma cadeira de roda adequada para receber a pessoa com obesidade. Você vai fazer um exame, você não tem uma bata para receber a pessoa com obesidade. Às vezes, até uma medicação na veia não tem um material intravenoso com a profundidade do braço de quem é obeso. Né? Então, o Estatuto ele fala disso. O Estatuto fala, por exemplo, do direito da pessoa com obesidade poder entrar num transporte coletivo pelo lado contrário da catraca. Ele fala, por exemplo, de unidades habitacionais que são financiadas pelo poder público, que eles destinem um percentual no térreo
e que todos os equipamentos comuns, de áreas comuns, eles estejam adaptados, adequados para receber as pessoas com obesidade. As empresas, elas vão receber incentivos, assim como existem os incentivos para as pessoas com deficiência auditiva, visual, também para a contratação da mão de obra da pessoa com obesidade. Porque, por incrível que pareça, mas existe resistência por parte de empresas na hora da contratação da pessoa com obesidade. É você poder chegar, por exemplo, num restaurante e você não passar pelo constrangimento de colocar 2 cadeiras com medo de quebrar e você pegar uma queda. É você chegar num cinema, num teatro, numa praça de alimentação, você ter assentos adequados. Ou seja, é uma legislação que ela trata de vários direitos. E aí a gente precisa desenhar essas 2 redes, a rede de proteção e a rede de garantia de direito. Primeiro, a gordofobia ela não é crime no nosso país. Que é um absurdo. Então, se eu passo por um constrangimento, para onde eu tenho que me dirigir? Então, para isso a gente fez uma cartilha. A cartilha, ela diz, se você passou por um constrangimento, você vai até a Delegacia de Direitos Humanos. Hoje é esta a realidade dentro do nosso país. Né? Então, o PROCON tem que ser nosso parceiro. A Defensoria Pública está abraçando essa causa, está levando as informações através de programas que eles já têm lá, onde a Procuradoria vai até a comunidade. Né? A OAB, o Ministério Público, que é quem vai ter a competência de notificar as empresas para que elas se adequem ao que está na legislação. Né? Então, aí é toda uma rede de garantia de direito, mas tem também a rede da proteção. Então, nós estamos em fase de finalização de um projeto em parceria com a Prefeitura. Por quê? Porque a gente quer ter os técnicos dos CRAs, dos Centros de Referência, e dos CREAS como nosso parceiro. Por que isso? Porque vai ser através do CRAS e através dos CREAS que as pessoas com obesidade, elas vão poder ser encaminhadas, serem orientadas. E muitas vezes as pessoas entendem que o CRAS ele é um espaço apenas para você fazer cadastro de Bolsa Família. E ele é muito mais que isso. Então, o que a gente quer que as pessoas compreendam, por exemplo, que os programas de fortalecimento de vínculo, eles serão importantes nesse processo. Por quê? Porque a família, ela tem que participar desse processo, durante o processo de emagrecimento. Né? Então, o estatuto, diferente do que muita gente aí nisso pensava, ele não trata apenas de você fazer uma cirurgia de redução de estômago. Não é isso. Se você quer fazer, a lei, o poder público vai ter a obrigação de viabilizar isso para você. Mas a gente também tem que oferecer o tratamento clínico, a reeducação alimentar. Aí também vem a parceria com o município, porque eu não posso legislar sobre o município, eu só posso legislar sobre o Estado. Uhum. Mas a porta de entrada de quem quer fazer um tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, são as UBSs. Então, eu tenho que pactuar com o município para isso. Né? Deputada, e é um estatuto, é uma lei tão completa, tão ampla, que até o Estado do Ceará se interessou, não foi mesmo? E o interessante é que quando a gente trabalhou em cima dessa legislação, a gente não tinha a pretensão de ser a primeira lei do Brasil. Acaba sendo referência, né? Então, a gente começou eu comecei a me assustar, porque eu comecei a receber ligações de outros estados, né? E foi aí que eu me dei conta de que não existia uma legislação específica. Existem legislações fragmentadas, mas um estatuto, né, na sua completude de política pública, não existe no nosso país. Então, o Ceará nos procurou, conheceu a lei, inspirado na nossa lei, eles, através da deputada Gabriela Aguiar, eles fizeram o projeto de lei deles também lá. Eu estive no Ceará numa audiência pública tratando do estatuto e tratando desse segundo momento, que é o momento da implementação e o momento da importância de você levar a legislação até a população. E tive a grata surpresa de ser homenageada por aquele estado com o meu nome na lei. Então, como é que você no se Ceará, gente, a ficha parece que não cai, né? Eu fico assim meio perplexa, porque na verdade, quando você faz uma coisa onde você não tem a pretensão, né, de você
ter essa valorização pessoal, você se espanta, né? Então, meu Deus, um estado como o Ceará me homenagear, colocar o meu nome nessa lei. Então, assim, é de uma responsabilidade muito grande. E aí a gente está, através da senadora Jussara Lima, nós estamos no momento em que haverá uma audiência pública também no Senado, onde nós vamos apresentar essa legislação e levar ideias, por exemplo, para o que eu não posso legislar, que tem que ser a nível federal. É, por exemplo, o avião, né, os transportes aéreos. Então, se você é obeso e você ocupa 2 assentos, você paga 2 passagens. Uau, né? um absurdo. As pessoas que fazem a cirurgia de redução de estômago, elas precisam de uma suplementação alimentar, por conta da absorção, né, dos nutrientes. Essas medicações, quem faz essa cirurgia pelo SUS, via de regras, não tem condição de ter acesso a essa medicação. Então, essas medicações, elas precisam ser incluídas dentro do programa de distribuição gratuita de medicamento. Então, assim, a gente tem muitas ideias para que a gente possa estar discutindo com o Congresso Nacional, para que essa lei possa atingir a todas as pessoas do nosso país. Muito bom, é um caminho que começa aqui e já vai para o Brasil. Maravilha. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você não vai sair daí, continue sintonizado na TV Assembleia, porque o Palavra Aberta, que está maravilhoso, volta já já. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86 33 26 2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. E olha só, nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta e claro que vamos continuar conversando com a deputada Simone Pereira sobre os destaques de sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa do Piauí. Deputada, a gente fechou o primeiro bloco justamente falando sobre essa questão do estatuto. Como é que fica agora pós que ela foi sancionada pelo governador Rafael Fonteles? Isso. Como é que fica tudo isso? Agora é exatamente esse momento onde a gente vai realizar algumas oficinas. Todas as instituições que estão envolvidas nas 2 redes, elas precisam conhecer qual é o seu papel e, a posteriori, a gente vai estar conversando com a população, levando essa informação à população, porque o que a gente tem visto muito, eu pelo menos detectei isso assim que comecei o exercício legislativo, é que muitas vezes as leis elas são aprovadas, elas são sancionadas, mas a população não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento da existência da lei e não tem conhecimento de como ter acesso a essa lei. Né? Então, o presidente Franzé, ele fez algo que foi extremamente positivo, que ele pegou toda a legislação de proteção social e garantia de direitos da mulher, colocou na página do site da Assembleia. Então, hoje, se você quiser conhecer a legislação do Estado do Piauí em favor da política de proteção e garantia de direitos da mulher, você vai lá no site, você clica e você vai ter acesso a toda a legislação. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa estar conversando com a sociedade, conversando com a população, para que elas conheçam o que existe para protegê-las e para garantir o direito de cada um. E a senhora é justamente a presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. Conte pra gente sobre isso, sobre essa frente, a importância dessa frente também. Olha, a Frente Parlamentar, ela é uma ação que ela não tem a pretensão de estar fiscalizando, né? Apenas fiscalizando o que existe de política voltada para a primeira infância. O que a gente quer? A gente quer conhecer como essas políticas estão sendo executadas, para que a gente possa buscar um aperfeiçoamento da legislação, para que a gente possa melhorar o atendimento junto à primeira infância. Existe uma legislação a nível federal, que é o marco legal, que o marco legal é quem norteia as legislações a nível estadual. Nós temos aqui já, por iniciativa do governador Rafael Fonteles,
o Pacto pela Criança do Piauí. Nós estamos em conversa com o Pacto e o que a gente começou, né, agora de início, é discutir a questão do orçamento. Por que isso? A política voltada para a primeira infância, que é crianças de 0 a 6, e isso inclui a gestante, tá? A gente precisa saber o que é destinado de orçamento, o que é gasto com essas políticas da primeira infância. Para essa parcela. Para essa parcela, né? Então, como é que eu vou saber disso? Através de um orçamento detalhado. E nós estamos vivendo um momento que está nos proporcionando isso, que é o momento onde a gente está avaliando, através da Assembleia vamos votar, o PPA, que é o Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual. Então, nós tivemos conversa já com a Secretaria de Planejamento, em parceria com as 3 políticas que são o tripé, que dão a sustentação à política da primeira infância, que é a educação, saúde e assistência social, e mais o pacto que coordena, né, essa política a nível de Piauí. E tivemos reunião em separado com a equipe financeira, tanto da assistência social, da saúde e da educação. E a gente vai ter, lógico que não vai ser com exatidão, porque a gente está iniciando um exercício que não é fácil. Saber, por exemplo, na saúde, quanto se gasta com a primeira infância. Eu sei, por exemplo, que a maternidade Evangelina Rosa, ela trabalha apenas a primeira infância, porque ela trabalha o gestante e os recém-nascidos. Então, quanto custa hoje para o Estado a maternidade Evangelina Rosa? O hospital infantil não atende só de 0 a 6. Eu preciso saber qual é o percentual de criança de 0 a 6 que é atendido naquela unidade hospitalar. Eu preciso saber, por exemplo, o quanto o Estado gasta com vacinas para atender essas crianças de 0 a 6. Né? E a mesma coisa na educação, embora a educação na primeira infância ela seja competência do município, né? Mas nós temos, através da Secretaria de Educação do Estado também, alguns programas, como é o programa de alfabetização na idade certa, né, que é para a primeira infância. E nós temos os municípios, que nós, enquanto Estados, temos a obrigação de sermos parceiros dos municípios, parceiros das câmaras municipais, para que eles também iniciem esse exercício, né, de saber exatamente o que é destinado para a política da primeira infância. Estamos também com uma parceria muito boa com o Tribunal de Contas. A conselheira Rejane foi quem buscou, né, a Assembleia Legislativa, provocando para que fosse instalada essa frente parlamentar, porque esse é um exercício que os tribunais de contas do Brasil inteiro está fazendo, e hoje a gente está também em conversa com aquela instituição, porque eles é quem tem o controle, né, dos gastos do nosso Estado. Então, nós estamos fazendo essa parceria, eles têm alguns estudos muito bons que vão fundamentar a nossa ação, né, inclusive estudos com as comunidades quilombolas. A gente precisa saber como é que as crianças das comunidades quilombolas estão sendo assistidas, dentro dos assenamentos, os filhos das produtoras rurais, como é que está sendo a gestação dessas pessoas que estão distantes, né, da zona urbana. E desse acesso. E desse acesso. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico. Para quê? Para que a gente possa ajudar, né, no aperfeiçoamento das políticas públicas que vão atender essas crianças de 0 a 6 e as gestantes também. E o bom é saber que a senhora está à frente de tudo isso, porque tem a expertise, assim como a gente falou lá do início do nosso programa, foi uma das responsáveis pela implementação do Estatuto da Criança e Adolescente no Piauí, não é mesmo? É verdade. Eu comecei a trabalhar com criança e adolescente, né, no tempo que as medidas socioeducativas, né, elas não tinham essa divisão que o Estatuto da Criança e do Adolescente colocou. Né? Então, quando a lei foi sancionada do ECA, eu já estava, né, no mercado de trabalho. Na época eu era até coordenadora de uma unidade para adolescentes infratores. Depois eu estive à frente do Casa Hoje 100, né, e trabalhei fazendo muita implantação de conselhos tutelares, eleições de conselho tutelar, né, os conselhos de direito da criança e do adolescente nos municípios. Fui assessora da PPM na época, trabalhando
em parceria com o selo Unicef e a Comenda de Prefeito Amigo da Criança, então sempre muito voltado para essa questão da política da criança e do adolescente do nosso Estado. Então, assim, a assistência social, a política da assistência social, ela evoluiu muito ao longo desses anos, através da Lei Orgânica da Assistência, e eu tive o privilégio de participar desse processo, né, onde a assistência social passa, de fato, a ser uma política pública de direito e que, assim como a política da saúde, tem um sistema único. Né? São as políticas que têm sistema único, é saúde e assistência social através do SUAS. Bacana demais. Ainda falando da comissão, agora em defesa da mulher, para a gente poder pensar novamente aquela informação que a gente falou lá no primeiro bloco da sua viagem ao Ceará, que também tratou disso, não foi? Isso, a gente tem discutido muito com o presidente Franzé sobre a instalação de uma Procuradoria da Mulher. Estive visitando a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que já está implantada há 12 anos, né? E lá está já bem evoluída, e a importância da gente ter essa Procuradoria. No primeiro momento, quando você fala Procuradoria da Mulher na Assembleia, o que é isso? Não é atribuição, mas a Procuradoria da Mulher dentro do Legislativo, ela não trata de direitos, da execução dos direitos. O que ela faz é viabilizar para que as demandas elas sejam de fato atendidas. Por exemplo, para que fique mais claro, digamos que uma mulher entrou com um processo de alguma violação de direito dela, tá? E aí esse processo ele está demorando e ela não está conseguindo ter resultado. Então ela procura a Procuradoria. A Procuradoria vai entrar em contato, né, com a instituição, saber o porquê que aquele processo não andou, né, e buscar dar celeridade, dar um retorno para que ela consiga, de fato, ter o seu direito garantido. Então, a Procuradoria da Mulher ela tem um efeito mais de mediador e acaba que dá a possibilidade da gente estar, de fato, fiscalizando, né, como é que está o andamento dessas políticas públicas. Então, ela é muito importante para que a mulher ela se sinta, né, mais protegida, né, politicamente falando. E a gente está num momento onde a gente tem visto o crescimento absurdo da questão da violência contra a mulher, a questão do feminicídio, ou seja, é tanta legislação que a gente tem, são tantas instituições que estão sendo criadas. Por que que essas mulheres continuam sendo assassinadas? Por que que elas continuam sendo violentadas? Por que elas continuam sendo negadas os seus direitos? Então, eu acho que a partir do momento em que a gente tiver essa Procuradoria da Mulher dentro da Assembleia, a gente vai estar mais perto, né, de realmente ter um entendimento, o porquê que essas legislações e essas políticas, elas não estão fazendo um efeito real na vida das mulheres da nossa nação. Muito interessante. A gente está chegando próximo ao fim. Infelizmente, na nossa conversa, queria que ia ter a tarde inteira para poder conversar, porque tem assunto bom. Mas eu queria saber quais são os seus projetos, os planos, os próximos passos da deputada. Olha, o que eu pretendo, de fato, é fazer com que o que eu defendi durante a campanha, o que eu tenho defendido durante toda a minha vida, né, enquanto assistente social, porque eu costumo até brincar, dizer, eu estou deputada, eu sou assistente social e é com essa ótica que eu quero legislar. Então, existem muitos direitos violados, né, eu tenho muita preocupação, por exemplo, a gente está falando muito da criança com autismo, da criança com deficiência, e eu tenho uma preocupação muito grande com o cuidador. A gente precisa cuidar do cuidador. O cuidador precisa estar preparado para enfrentar a crise, ele precisa conhecer a rede de proteção, ele precisa conhecer a rede de garantia de direito. A gente precisa saber por que a criança com deficiência não está na educação especial. A gente precisa levar informação para a população. Então, o que eu quero é exatamente isso, é fazer com que as pessoas tenham aí mais igualdade de oportunidade, que as pessoas estejam mais próximas, e aqui eu quero parabenizar o
presidente Franzé, que está abrindo as portas daquela casa, mostrando que a Assembleia ela não é um espaço inacessível, muito pelo contrário, ela é de fato a casa do povo. E a partir do momento que a gente tiver o povo dentro daquela casa que é deles, né, a gente vai legislar melhor, porque a gente vai sentir qual é de fato a expectativa e a real necessidade da população. Então o que eu quero é isso, é fazer com que as pessoas do meu estado possam ter uma qualidade de vida melhor, possam ter a igualdade de oportunidade, possam ter uma perspectiva de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Agora eu vou deixar aberto a câmera para a senhora se dirigir especificamente ao telespectador, ao eleitor, o seu eleitor, para que a senhora possa dar a mensagem ao público piauiense. Bom, eu quero dizer que eu me sinto hoje muito feliz e muito grata de estar naquele espaço, né? Eu espero realmente que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu entendo que legislar em favor do povo tem sido uma missão. Eu confesso a você que eu jamais, se você me perguntasse há 2 anos atrás, Simone, você quer ser deputada, você tem essa pretensão, isso não fazia parte dos meus planos. Se Deus colocou isso na minha vida, Ele está esperando algo de mim. Então, o que eu quero, realmente, eu não me importo se eu vou ter mais 4 anos ou se serão só esses 4 anos, mas eu quero fazer bem feito, eu quero deixar uma marca, eu quero fazer com que as pessoas possam, pelo menos, ter esperança de que a vida, ela pode ser melhor e pode ser mais justa. Está fazendo, viu? Parabéns. Obrigada. Muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. E, claro, obrigado você por estar conosco. A gente fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Assembleia. O nosso encontro acontece sempre de segunda a quinta-feira, às 2h30 da tarde, mas a qualquer hora você pode acessar as nossas redes sociais para assistir esta e outras edições. Desde que é um programa que é feito com muito, mas muito carinho para você. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau, tchau.